Show da Madonna no dia 04/5/2024. Se você assistiu o nosso último vídeo, você viu que o 40 estava muito presente em toda essa festividade envolvendo a Madonna. Era a comemoração dela dos seus 40 anos de carreira, justamente no dia 04. Se você inverte o 04, você também tem o 40. Essa turma, embora as pessoas prefiram ignorar esse lado espiritual, eles são muito devotos. Eles são muito fanáticos pelas suas crenças. A própria Madonna fez questão de trazer 3 aviões de cargas, ou seja, aqueles que levam equipamento pesado para treta, por exemplo, para trazer o tal equipamento para ela. Ali tinha muitos dos objetos com uma carga espiritual muito forte. Lugares onde acontecem coisas ruins, pode ser até a sua casa, meus irmãos. Ela pode ficar assombrada. Quando a gente fala essas coisas, tem pessoas que dizem, nossa, não pode ser verdade isso, cara. A espiritualidade, meus irmãos, anda lado a lado com a realidade. Pode ver que até as palavras são parecidas. Espiritualidade e realidade. Eu sou o Davi, para quem não me conhece, seja muito bem-vindo. Você está no canal Encarando o Sobrenatural e como eu prometi a vocês, se o último vídeo tivesse uma boa audiência, nós voltaríamos a falar desse assunto. Além de toda a questão espiritual, que eu recomendo que você assista nosso último vídeo sobre o assunto, onde a gente detalha melhor, e vou falar da pouca vergonha que foi esse show. Você sabe que nesse momento os nossos irmãos do Rio Grande do Sul estão sofrendo muito. Vários influenciadores, pessoas grandes aqui da plataforma e de outras, artistas, os artistas do bem, têm procurado motivar as pessoas a fazerem doação para aquelas pessoas que estão sofrendo lá no Rio Grande, e poderia ser eu e você. Casa invadida pela água, e disseram que o Molusco só mandou 6 milhões ou foi 5 milhões para lá, Enquanto nesse show aqui foram gastos 60 milhões. Com a desculpa que, mas nós vamos apurar 300 milhões. Se você olhar o tipo de pessoa que estava participando daquele show, eu me atrevo a dizer aqui para você, o tipo de público que estava ali, se tivesse sido cobrado apenas 5 reais, não teria ido nem metade. A mídia está comemorando, dizendo que a Madonna uniu um país dividido porque tinha mais de 1.600.000 pessoas. Isso porque foi de graça. E o tipo de pessoa que estava ali, você consegue ver aqui, nesse vídeo, onde um rapaz é agredido e jogado dentro da lata de lixo. Como eu sei que a maioria de vocês são bons observadores, você já viu aí o tipo de pessoa que estava realmente participando desse evento, É desse tipo aí. Eu acho que até para quem não acredita na espiritualidade, a risada da mulher ali, vendo uma pessoa apanhar e ser jogada no lixo, sem ser bandido, sem nada, a risada que ela dá, você já vê que são demônios, A influência demoníaca é muito forte ali. E mais uma vez deixar bem claro para aqueles idiotas que vão dizer, então se existe demônio ninguém é culpado de nada. É culpado 2 vezes. Porque ele só entra onde ele é convidado. Ele só domina quem se deixa dominar. E também não poderia ser diferente, porque se você prestar atenção, vamos ver esses juntos aqui, Tá ela aí, com o Pablo Vittar, literalmente quase, fazendo alguma coisa ali de intimidade em cima do palco. Porque o show da Madonna se trata disso. A Madonna não tem mais o que cantar. Então ela tem que causar, Então ela leva, você vê aí também os rapazes, ela e a Anitta ali, para lacrarem no mundo, fazendo esse tipo de coisa, São bruxas, meus irmãos. Eu vejo muita gente, quando fala, inclusive inscritos aqui no Facebook que me seguem, e eu vejo as postagens e me aborrece bastante, quando eu vejo eles criticando a época da caça às bruxas. Aquelas bruxas faladas ali não eram simples mulheres como a mídia hoje diz. Não, era só mulheres, nunca existiu bruxa, essa caça era absurda. Pode ter sido exagerada, as formas de punição que foi feita, mas que existiam as bruxas sempre existiram. Elas traziam os costumes de Sodoma e Gomorra, da antiga Babilônia, as práticas de magia, destruíam casamentos, passavam doenças. Você imagine uma época que não se tinha antibiótico, a promiscuidade rolando solta entre elas, seduzindo homens casados e etc, etc. Você imagina o que acontecia. Além de fazerem os seus rituais, espalhando a espiritualidade negativa por toda a região. E aí aconteceu o que aconteceu para poder frear isso. Eu me atrevo a dizer que isso vem do próprio Criador. Eu sei que com isso eu vou perder uma tonelada de inscritos, mas não tem problema não. As pessoas que não reconhecem a verdade, meus irmãos, é porque não tem parte com Deus. A força
do bem e do mal, ela é nítida. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês esse vídeo aqui de uma Bíblia, né, que foi encontrada por uma pessoa comum. Não é ninguém que tem rede social, não. Uma pessoa que ficou chocada porque o nível de destruição e uma Bíblia aberta em uma página específica ficou intacta. Vamos ver juntos aqui. Até eu caminhando em frente aos escombros aí, ó. O cara se depara com isso aqui, ó. Uma Bíblia. E olha aqui. Deus educa através do sofrimento. É ou não é de arrepiar, gente? Olha a cena debaixo da ponte, entrada dos Coroas. Pescopar que é o fundo. Então, como você viu, meus irmãos, contra fatos não há argumento. O nível de destruição nos choca e nos mostra como são pequenininhos, né, diante da natureza. E um livro, né, a Bíblia, ela é um livro, né, é frágil. E ela fica ali intacta, aberta justamente nessa página onde diz que Deus ensina através do sofrimento. É exatamente assim. Então, meus irmãos, a mídia hoje ela domina as narrativas. Esses artistas que não têm o que apresentar, esses artistas que já passaram, como a Madonna, eles são chamados para uma coisa dessa, com toda a simbologia, né, com os equipamentos específicos para isso. Não foi por acaso. Marcou o início de uma nova era. A sua própria casa, meus irmãos, dependendo do que acontecer nela, ela pode ficar marcada. Lugares, vocês sabem que eu tenho um quadro de investigação, eu não posto nesse canal, mas eu posto no outro. Lugares que foram marcados por coisas muito ruins, que houve falecimentos com muito ódio, muito medo, sentimentos desse tipo negativos muito fortes, eles costumam não ficar normais. A sua casa pode acontecer isso, se algum desses eventos terríveis acontecer. Eu acredito que se rompe um véu, e por esse véu rompido, algumas entidades conseguem passar. Mas essa é uma questão espiritual e eu inclusive escrevo isso no meu livro, né? Como essas coisas podem acontecer no meu ponto de vista. Esses dias eu estou marcando para ir num local, né, que o cidadão veio conversar comigo e disse: Davi, eu comprei essa casa, todo inquilino estava entregando a casa, muito assustado, e eu resolvi, né, ir na casa ver o que estava acontecendo. E eu vi uma senhora gorda vindo até mim e sumiu. Depois eu olhei para a cozinha, vi uma coisa preta passando para um lado e para o outro. Demos uma pesquisada e logo, foi muito fácil, inclusive, bastou conversar com os vizinhos mais velhos. Eu sempre faço isso. Quando eu quero saber alguma coisa, né, de uma casa, de um terreno, eu pergunto ao morador mais velho. Eles sempre, né, os velhos são muito sábios. A sociedade brasileira, ela costuma jogar o velho de lado. Ah, já tá velho, tem que ficar ali no cantinho jogando dominó, né? Mas eles têm muita coisa para nos informar. É muita sabedoria, meus irmãos. Inclusive, se nós estivéssemos atentos, nós evitaríamos muitos erros do passado que estão sendo cometidos agora. A política, por exemplo, né, é um museu de grandes novidades. Coisas do passado sendo trazidas com outros nomes como novidade. Mas enfim, né, é só para você ter noção de como coisas, como objetos, podem de fato trazer maldição. E a Madonna trouxe 3 aviões desse tipo. Então você vê isso inclusive no comportamento das pessoas. Além, né, dessa questão toda, você vê também o tipo de show que ela faz. É por isso que está na hora, meus irmãos, de a gente começar a separar o joio do trigo. O cara que diz que é cristão, né, na minha opinião, é essa. O cara, eu sou cristão, mas fez o L, frequenta a minha igreja? Não. Se eu fosse pastor, eu expulsava. Eu expulsaria. Você fez o L e você é cristão? Não, na minha igreja não. Você pode entrar aqui e assistir, mas ser um membro, jamais. Nós não aceitamos nada de você. Eu não compro, já disse a vocês, eu não contrato, porque não existe, meus irmãos. Para mim, né, e eu gostaria de dizer mais coisas, mas não vou, senão esse vídeo vai ser classificado como discurso de ódio. Mas eu não posso dizer que essas pessoas que estavam ali nesse palco eram pessoas de bem. Para mim não são, nenhuma, sem exceção. É claro que, como eu falei no começo, também tem a questão de ser de graça. De graça para poder juntar 1.600.000 pessoas. Se tivesse que pagar R$5 que fosse, não teria nem metade. Então nós todos pagamos por isso, né? Enquanto os nossos irmãos do Rio Grande do Sul estão lá se acabando com a água. E só por isso você imagina, né? Se pessoas conseguem se divertir, porque essas pessoas que estavam ali são pobres. A grande maioria delas são pobres e os que tinham dinheiro
são lacradores. Então, a grande maioria pobre. Em um lugar como aquele, se divertindo, sabendo que os outros irmãos estão se acabando na água. Essas pessoas merecem a piedade de Deus, meus irmãos? Eu não estou julgando, não. Quem sou eu, né, para julgar alguém? Mas, no ponto de vista lógico, essas pessoas merecem graças do Criador, merecem que Deus intervenha por elas. Nas minhas orações, meus irmãos, eu vou pedir pelas pessoas de bem do Rio de Janeiro que ficaram indignadas com esse evento e não participaram. Essas sim merecem ser poupadas, né? Mas essas outras, meus irmãos, infelizmente todo castigo que vir é pouco. Você pode ter certeza disso. E nós veremos, né? Esse povo já sabe disso e não perdem por esperar. Eu vou encerrar esse vídeo com a declaração de um trabalhador, uma pessoa humilde, uma pessoa simples, né? Assalariada, como eu e muitos de vocês já fomos e muitos continuam sendo. E ele falando, indignado, sabendo que um artista dessa vem lá de fora para depravar aqui, ganhar milhões, 17 milhões no bolso e ainda por cima, né, só cantou 4 músicas, uma pessoa que já está no passado, mas que era uma questão espiritual. Veja aí comigo e a gente encerra esse vídeo. Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Essa fatia, estrutura dessa, rapaz, investindo caro, 60 milhões pra Madonna daqui ali, ó, cantar 4 músicas e o povo sofrendo de fome, o povo sofrendo de estrutura. O trabalhador ganhando R$1.000, Madonna ganhando 60 milhões em um dia. A Madonna, no hotel de luxo. E o povo? Sofrendo. E o povo, saúde não tem, educação não tem, segurança não tem. Uma estrutura cara dessa aqui, o artista nem de casa nossa é. De fora, dentro do Copacabana Palace. Nosso dinheiro, nosso dinheiro. E o povo merece isso?